Bem, lição número 11, a parte de segunda-feira, o filho e o pai e o filho juntos. Interessante que o grande pregador Moody estava um dia na igreja quando trouxeram uma criança para que ele pudesse ajudar. E ele percebeu que estavam ali pessoas procurando aquela criança, mas o pai não estava. E assim que a criança viu o pai, ela correu para dar um abraço no pai e foi algo assim muito bonito, muito impressionante. Quem estava procurando quem? O filho procurava o pai e o pai procurava o filho. Na verdade, os dois estavam se procurando. Deus quer que nós o procuremos e Ele também nos procura. Infelizmente, Adão, quando pecou, junto com Eva, eles se esconderam de Deus. E isso criou uma separação muito grande. Um pai estava tentando atravessar a rua, uma rua movimentada, não havia semáforo, e ele olhava para ver o melhor momento. Tinha uma criança pela mão direita, seu filhinho de 7 anos. Quando houve condições, o pai atravessou a rua e já do outro lado o menino disse: papai, aquele prédio tem 10 andares. Eu contei eles direitinho. O menino, despreocupado e seguro pela mão do pai, nem se preocupou com os perigos que aquela avenida oferecia. Ele calmamente atravessou a rua, confiando no pai, e até contou os andares do edifício. Isso quer dizer que quando estamos nas mãos do pai, nós não temos que temer nada, porque ele vai nos livrar. Lógico, não podemos ser descuidados, mas estando em sua mão, nós estaremos bem protegidos. Por isso, quando Adão e Eva foram criados e eles deram origem à raça humana, eles foram criados para um relacionamento pessoal com Deus. Por causa do pecado, houve o afastamento e Deus teve que tirá-los do jardim. E com isso, o relacionamento ficou mais distante. Deus agora não falava com eles mais face a face. Deus se comunicava com eles através da voz. E eles não tinham mais como ver a Deus face a face. Porque uma pessoa pecadora não tem condições de ver a Deus face a face. Foi o que Deus disse para Moisés, quando Moisés disse: eu quero ver o seu rosto, a sua glória. E Deus disse: um homem pecador não pode me ver, Moisés. Não aguentaria, seria pulverizado na hora. Pergunta número 2. Que problema foi iniciado com o pecado? E por que Deus procurando Adão foi importante no contexto da salvação? Então, que problema foi criado com o pecado e por que Deus procurando Adão foi importante para o plano da salvação? Gênesis capítulo 3, versos 7 a 9, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim na viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Adão, onde estás? E ele se apresentou e disse: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, eu tive medo e me escondi. Então, que problema surgiu com o pecado e a procura de Deus por Adão? O que isso representa no plano da salvação? Resposta: o problema que o pecado trouxe foi quebrar o relacionamento entre Deus e o ser humano e a humanidade. Por isso Deus teve a iniciativa de procurar Adão numa iniciativa de salvá-lo. E desta forma, Deus toma sempre a iniciativa de salvação. Um homem que foi assim convertido, na hora do batismo, alguém perguntou: quem colaborou no seu batismo? Ele disse: 2 pessoas. Quem? Perguntou o pastor. Deus e eu. Deus fez todo o possível para me salvar. E eu fiz todo o possível para fugir de Deus. E Deus ganhou a briga e me trouxe, e aqui estou para ser batizado. Realmente o ser humano foge de Deus, é a natureza humana pecaminosa. Deus, ao procurar o primeiro par, deu início ali a restauração do relacionamento. Deus procurando, Deus indo atrás. E ali Deus quis reatar o relacionamento com Adão e Eva. Talvez de uma forma um pouco mais distante, mas Deus sempre procurando. Pergunta número 3. Como a palavra de Deus nos mostra esperança através desses textos? O texto de João capítulo 1, verso 1 e 2. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. João capítulo 5, versos 16 a 18. E por isso os judeus perseguiam a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia curas no sábado. E Jesus disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus mais o procuravam para matá-lo, porque não só quebrantava a lei, curando no sábado,
mas também dizia que Deus era o seu Pai, se fazendo igual a Deus. João capítulo 6, verso 69, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Quando Jesus perguntou para os discípulos, vocês querem ir embora também? E Pedro disse, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna e nós cremos que o Senhor é o Filho de Deus. João 10, verso 10, o ladrão vem senão para roubar e matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida em abundância. E no verso 30, Jesus declarou, eu e o Pai somos um. João 20, verso 28, e Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Então a pergunta é, como a palavra de Deus nos mostra, pelos textos lidos, o que ele nos mostra sobre a pessoa de Deus e de Jesus? A resposta a esses textos mostra que Jesus é Deus. Apesar de ser o Filho, na essência, ele é Deus totalmente, está intimamente ligado ao Pai. E por isso, é o único que pode nos oferecer a salvação através do amor do Pai. Por isso, Jesus Cristo, ele fez todo o possível para que as pessoas entendessem que ele e o Pai tinham uma conexão muito grande. O pecado distanciou o ser humano. Era preciso religar o ser humano a Deus. E essa religação teria que ser feita através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo disse, eu e o Pai somos um. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqueles que o Pai me der, esse eu levo para a salvação. No Museu Britânico existe um tijolo que foi assim um dos muros da cidade de Babilônia. Esses tijolos, como era assim um monumento ou um prédio do governo, todos os prédios do governo, os tijolos tinham a assinatura do rei, uma espécie do nome do rei no tijolo. E geralmente esses tijolos eram feitos, colocados ao sol para secar, feito de argila, e um dos tijolos caiu ao chão. E quando foi à noite, um dos lobos errantes pisou no tijolo e apagou o nome do rei, deixando a marca da sua pata. Podemos dizer que espiritualmente aconteceu isso com o ser humano. Deus fez o ser humano perfeito, colocou no ser humano a digital de Deus, mas o diabo veio e colocou a sua marca pecaminosa. E o ser humano então passou a ser um ser manchado pelo pecado. Deus quer restaurar o ser humano. E para isso, ele pede a colaboração do ser humano. Ellen White escreveu, não podemos encontrar salvação em nosso próprio ser individual. Nós temos que olhar para Jesus, o qual é o autor e consumador da nossa fé. E olhando, nós viveremos e teremos acesso ao nosso Pai Celestial. Só Jesus nos leva até Deus. Por isso que o Filho é tão importante em nosso relacionamento com Deus. Sem Jesus, nós não conseguimos ter um relacionamento perfeito com Deus, porque Jesus representa a Deus de forma plena, total. Deus abençoe. Que Jesus seja o nosso intercessor e o nosso comunicador entre nós e Deus. Que Ele seja louvado sempre por essa atuação em nosso favor. Deus abençoe a todos.